Aí, galera, como é que tá? Então, mais um episódio do Bring Me Data, nosso podcast sobre marketing digital, marketing também não digital, inovação, estratégia, vendas. E aqui hoje eu tô com o prazer de receber Ricardo Poli, meu ex-professor, dando mais uma aula aqui pra gente. E, bom, Poli engenheiro de formação, uma notória formação também em marketing, comunicação, quase 30 anos dando aula, lecionando. Isso, já. Né? Passou pela SPM, PUC, FAP, Mackenzie, hoje ainda continua dando aula, Senac, FGV, Empíricos, Novo Mercado, e tenho o prazer de recebê-lo aqui, né, professor? Depois de quase 8 anos de formado, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com você. É um conjunto de sensações muito legal, né? De você ver o professor é um ser vaidoso, né? É isso que você vê, de estar com você aqui. Você se formou lá nos anos 2006. Não, eu me formei em 2010, mas você teve aula comigo em 2006. Que foi assim que a gente conheceu. Pô, então, 2006, a gente está em 2023, né, cara? Puta, é tempo pra cacete, 7 anos. Não, você teve aula comigo em 2006. Sim. Né? E nós estamos em 2023, né? Então, faça aí, 23 menos 6, quanto é que tá, né? Dá uns 17 anos. É isso, né? Ah, caramba, 17 anos. 17 Nossa, anos. tava viajando aqui, 17 anos, tá? Ou seja, a gente se viu depois de 17 anos, né? E aí Caraca, cara. tem o professor, Nossa, você não, né? Ainda mais um professor como eu, né? Do signo de Leão, né? Né? Puta, é um baita orgulho, né? Tá com você aqui, ver a sua trajetória, cara. Puta, muito legal, né? Que os esporros que a gente levou deu certo. Ah, sim, né? Mas eu sempre, assim... Esse professor pensa assim, né? O sucesso do meu aluno é o meu sucesso, né? Animal. Então, assim, puta, Eu sempre vejo isso quando você posta. Eu sempre posto, adoro postar isso. Então, assim, cara, obrigado pelo convite, Imagina. pela consideração. Bem-vindo. 17 anos depois, puta que pariu, né? Nem sei se pode falar palavrão aqui, mas pode, então 100%. Tá bom. Né? Não é pecado, mas é uma puta falta de educação, né? Sim. Cara, e eu tava até brincando que eu tenho até hoje, né, um certificado que eu ganhei. O prêmio Ricardo que todo Poli mundo de levava Marketing pau, 3. né? Mas eu consegui passar em Marketing 3 sem tomar pau. Daí até um amigo meu falou, pô, como que você conseguiu encontrar o Poli? Como que você conseguiu conversar com ele? Eu falei, os alunos que ganharam o prêmio Ricardo Poli de Marketing tem que levar alguma... Ele, pô, mas eu ganhei também, o que eu faço? Eu falei, contate-o. Manda um oi pra ele, oi direct, sumido. Né? Agora fica muito mais... Oi sumido é ótimo, mas hoje em dia ficou muito mais fácil, né? Sim, com certeza. Manda um... Sim. Manda lá um direct. Eu fui atrás, né? Eu vi meu professor ali. Mas você sabe que eu tenho muitos alunos que foram reprovados e que, no final das contas, isso não fazia muita diferença, né? Sim. Assim, você tem muitos reprovados hoje que são queridos, que estão juntos, que faz projetos juntos. Super isso competentes, não tem não. Mas era uma das matérias que mais reprovava, né? Acho que tinha essa... Não é a matéria, era a matéria um pouco do professor, porque a matéria era Qual uma que matéria... era a taxa de reprovação, você sabe? Eu sou um cara de média, assim, vai 20% a 30%. Para SPM é alto. Mas a questão é que, assim, tinha uma questão ali que, primeiro, né? Já era a evolução, né? Era em Marketing 3. Então, assim, o sujeito começava com a papinha do bebê. Depois ia lá para o PF, que era Marketing 2, né? Ali um arroz, feijão, bife, salada, batata frita. E depois ia para feijoada. E eu falava para vocês, é uma delícia de comer. Mas, assim, para digerir, cara, era um negócio, né? Porque a gente fez a concepção dessa disciplina... né, foi feita por mim e pelo professor Wellington na época, né? Que assim, o professor Wellington era assim, eu tenho uma profunda admiração pelo professor Wellington, porque a gente tinha uma autoadmiração por sermos opostos, né? Então você sabe, eu sou porra louca, falo alto pra caramba, né? Essa coisa, e ele era o cara que chegava pra dar aula de terno, gravata, aquela voz equalizada, né? Assim, mas era um cara, né? Assim, eu falava, puta merda, eu preciso ser mais como ele. E talvez ele pensasse, eu preciso ser mais como ele, né? Perfeito, cara. E a gente fez essa reformulação à época, faz tempo, né? Muito tempo. E assim, já que você está aqui, cara, é para aprender de fato, né? Sim, concordo 100%. E eu vejo que muitos alunos percebem isso depois, né? Depois, né?
Aí a gente vai falar disso, né? Porque Sim. essa... Boa. E sua trajetória, Poli, no marketing, assim, né? Eu tava brincando ali que, disputei espaço com engenheiro dentro do marketing. Você veio da engenharia, acho que, como sempre falo brincando, né? Tem espaço para tudo, mas o engenheiro realmente tem um bom hardware e é mais, a gente brinca que é mais fácil de instalar softwares, né? Nesse hardware, que é muito bom. Mas conta um pouco, sim, da sua trajetória, o que te levou a dar aula, a sua formação, como foi essa virada de chave? Todo mundo pergunta, né? Pô, porque eu fiz engenharia de alimentos, né? Na Unicamp. Aí você fala assim, pô, engenharia de alimentos na Unicamp, por que você veio para a área de marketing, né? Pô? E eu falo que foi o pior investimento público, né, que realizado no estudante foi em relação a mim, né? Porque assim, eu me formei numa época, eu me formei em 91, né? Então assim, no final de 91, e era uma época complicada, né? Ali porque Collor, né? Aquela coisa toda, né? Confisco da poupança, a economia estava, né? Qualquer semelhança é mera coincidência com os tempos atuais, né? Então o Collor, aquela coisa, economia tudo fodida, né, cara? E eu fui engenheiro de fato, se pegar minha carteira de trabalho, né? Eu fui engenheiro de fato durante 1 ano e nunca mais. Aí você fala, putz, o governo do estado de São Paulo gastou, né, 5 anos. Mas assim, como você bem sabe, tecnicamente não, mas você carrega o modus operandi a lógica da engenharia na sua cabeça. E você, o engenheiro é o cara que aprende, porque a gente rala tanto, né, velho? Não é fácil, né, fazer engenharia. Não é fácil. Eu sempre falava para os moleques lá da faculdade famosa, falava assim, cara, quando eu estudava engenharia, a gente esperava o feriado chegar, ficava ansioso para o feriado chegar para a gente, né, estudar e colocar a matéria em dia. Vocês ficam preocupados se vocês vão para Boiçucanga ou para o Guarujá. Olha a diferença. E aí você pega, ou senão com o pessoal de ADM, eu falava, né? O engenheiro para virar administrador faz um MBA em 2 anos, ele vira administrador. O administrador para fazer engenharia precisa fazer 5 anos de faculdade. É isso. E aí os caras ficavam pé da vida, né? Porque aí você vai analisar a maioria dos cargos C-level, né? São todos engenheiros. Perfeito. Porque o engenheiro vai facilmente para vendas, o engenheiro vai, principalmente no B2B, né? Ele vai facilmente para marketing, porque né, assim, a gente levava, né? Eu falava, pô, tinha uma época na faculdade, não, porque precisamos marcar prova, não podemos marcar 3 provas ou 2 provas no mesmo dia por causa dos alunos. Eu falo, você fazia engenharia, você acha mesmo que o professor do Instituto de Matemática ligava para o Instituto de Física, você vai dar a prova para os meninos quando? Para a gente não dar medo, né? Então assim, a engenharia ainda ainda mais numa universidade pública como a Unicamp, não tem essa, cara, é porrada, certo? Sim, porrada. Então a gente... e aí você aprende a levar porrada, acho que você aprende um pouco da humildade dessa coisa. Mas o que a engenharia te dá é a lógica, né? A lógica do pensamento, assim, qual é a lógica de funcionamento dessa coisa. E quando você vai para marketing, né? Então assim, eu trabalhei na empresa... Participei de um movimento que trouxe a empresa Júnior para o Brasil. Ah, que massa. Né? Foi a empresa Júnior da Engenharia de Alimentos da Unicamp, acho que foi a 3ª do Brasil. Que animal. Eu lembro que eu participei, virei diretor lá, administrativo, né? E eu assinei a ata de fundação da Federação das Empresas Júnior do Estado de São Paulo. Que da hora, né? Foi uma experiência, né? E aí muito contato com pequeno e médio empresário. A Unicamp tinha essa coisa, né? É aquela coisa de fazer universidade pública, sabe? Essa coisa de, pô, estão pagando, a sociedade está pagando para você, cara, virar engenheiro. Você precisa dar algum tipo de... Devolva, né? Devolva. E aí aí eu vim para São Paulo, voltei, aí aquele contexto do Collor e tal, e aí tinha uns amigos, eu falava, eu não quero saber de trabalhar para os outros, né? Eu quero ter meu próprio negócio, ser dono do meu próprio nariz. Eu já tinha uma sementinha do empreendedorismo ali. E aí as pessoas falam do empreendedorismo, né? Agora tanto que cara, as pessoas quando imigraram da Itália, do Japão, vieram para cá e montaram seus negócios. O empreendedorismo é a coisa mais velha do mundo. E aí
E aí tinha uns malucos, uns amigos, montando uma agência, uma espécie de agência, consultoria de marketing para ir só para atender pequenas e médias empresas. Eu falei assim, você tem essa experiência de lidar com esse público, vamos aí, marketing você aprende. Aí, né, que da hora, eu não sabia já. Aí eu fui aprender a estudar marketing, aí eu fui fazer, né, o MBA lá na SPM. E aí, coincidentemente, assim, no começo eu já estava fora de casa, né, cara? E tem aquela história, né? Eu tinha que ralar, tinha que pagar aluguel, pagar conta. Aí eu comecei a dar aula. Eu comecei dando aula de matemática. Óbvio, comecei a dar aula de matemática num supletivo. E ali na Brigadeiro Luiz Antônio. E aí a coisa foi evoluindo, você vai estudando. E aí chegou uma época que eu estava fazendo MBA e aí eu já pintou a oportunidade de dar aula de marketing. Então ou seja, eu falo assim, eu tinha aula na terça e dava aula na quinta sobre aquilo que eu tinha aprendido na terça. Que gênio, cara. E hoje em dia, graças a Deus, a coisa ficou mais, né, rigorosa para você dar aula em algum lugar, mestrado, doutorado. Eu acho isso que antigamente era era meio que algo, era meio que uma putaria. E aí foi indo, cara, e aí cara, aí tem um vírus que te pega ali, eu fui me descobrindo como professor, né? Aí chegou uma hora que eu sempre falei para vocês também, decidi me abnegar dos bens materiais e ser só professor, né? E porque isso começou a conquistar um espaço, não foi fácil conquistar o espaço mesmo na própria SPM, porque eu não era da prata da casa, eu era engenheiro, então todo mundo, né? Pô, o que esse cara tá fazendo aqui, né? E aos poucos foi indo, eu falei, uma hora que eu quero ser só o professor, né? Porque aí você vai se descobrindo, né? E aí foi não tem jeito, né? Tava no sangue mesmo, né? Essa coisa. E aí eu falo pra vocês, ainda mais sendo professor de marketing, que a gente ensina os alunos, né? A como ficar rico e não ficar rico fazendo isso, mas normal, né? Mas aí a gente vai... foi muito legal, cara, assim, né? Mas eu falo assim, uma vez engenheiro, sempre engenheiro. A engenharia te... E aí, você sabe melhor do que eu, você sabe muito melhor que eu, porque você também veio desse mundo digital aí. Cara, hoje em dia, você pega as grandes agências de performance, de growth. Nós mesmos. Eu dei consultoria agora para uma agência de performance. Cara, só tem engenheiro. E trabalhando com marketing. Sim. Engenharia ali É a questão do hardware, né, que a gente sempre fala. Porque então... assim, a capacidade de olhar para um algoritmo e... Sim, né, faz muito mais sentido. Enxergar coisas, você dá isso para um cara de humanas e é um monte de número. Para o cara de exatas, ele olha e fala, pô... Um teste AB tem uma correlação lógica. Consegue enxergar coisas perfeito, que não tem, é isso. E aí, como é uma informação... Fabrício, eu fiz engenharia de alimentos, me formei em 91. Quase metade da minha turma foi trabalhar em banco. Sim. Isso é velho. Foi trabalhar em banco. E por que banco contrata um engenheiro? Porque é mais fácil fazer o cara ensinar finanças para o engenheiro do que ensinar engenharia para um cara de finanças. É isso. Né? Então, assim, o engenheiro é uma profissão que te dá um punch, né? Tem que ralar, né, velho? 5 anos, né? Sim. São 5 anos. Cálculo, não é fácil. 2, 3. Física. Não é tão difícil que nem marketing 3. Não, que aí o engenheiro faz o marketing 3, eu fazia o marketing 3 ser né? E aí, seguindo nessa linha, assim, cara, qualquer um pode trabalhar com marketing? Como que você vê isso, assim? Ainda mais hoje, né? Então, assim, essa sua pergunta aí me faz te devolver uma outra pergunta. Bora. Né? Que assim... qualquer um pode trabalhar com marketing. Tá bom, o que é marketing? Né? Porque, afinal de contas, a gente estava conversando antes nos bastidores aqui, né? Velho bom bastidor. Marketing nunca foi uma palavra tão popular, nunca se falou tanto de marketing como nos tempos atuais, sendo que ele existe há muito tempo. Antes as pessoas não sabiam o que era, né? Você foi, né, talvez vítima disso, né? Se você é do interior, né? Chegar lá, americana, né? Isso, americana vai falar, tô estudando marketing. A hora que você voltava lá do final de semana na sua casa, o que é isso, né? Eu sempre brinco, quando eu vou explicar a definição de marketing, eu assim,
como é que você explica marketing para sua avó, né? Bem difícil. Ou eu lembro que lá perto da SPM, lá na Vila Mariana, tinha uma padaria que eu sempre ia, a padaria Charme, né? E aí um dia eu era conhecido como o professor, né? O professor. Oi, professor, oi, professor. Aí os caras iam tirar dúvida de matemática, de história, né? De química. Aí eu falava, menos de marketing. É menos de marketing, claro, né? Ninguém acha, né? E aí eu fazia aquilo que todo professor sabe fazer de melhor, que é enrolar, né? E aí o dia lá, o atendente lá da padaria, o Wilson, o professor dá aula de marketing. O que é marketing? Pô, ferrou, né? Porque se não era uma coisa... As pessoas não sabiam o que era, né? Não é que nem eu vou fazer direito, você explicar Carreira o que é clássica, direito, medicina, perfeito. Engenharia, nada. Até publicidade, quando você fala assim, eu vou ser publicitário, até as pessoas entendiam, né? Sim. Mas assim, marketing... Hoje em dia... Mesmo naquela época era difícil, você tem razão mesmo. Ninguém... Era mais fácil falar, pô, faz propaganda, faz propaganda, publicitário, né? O que o cara já tinha na mente, porque as pessoas... a existência da propaganda, que era a principal ferramenta de comunicação, né? Estava presente na vida das pessoas, porque as pessoas viam propaganda na televisão, na revista, ouviam rádio. A hora que você vê o jogo, tem lá o patrocinador, né? Então ele entende, está presente na vida deles a propaganda, né? No cotidiano. Então é mais fácil de entender. Marketing, o cara não... Porque se você for pensar marketing na essência, a criação de um produto é um processo de marketing. Perfeito. Certo? A hora que o cara pensa em lançar um produto, criar um novo produto, seja ele físico ou não físico, ou seja, um produto ou um serviço, isso já é pensar marketing. Né? Que aí você sabe, né? Todas as distorções, né? O cara pensa que marketing é só os processos de comunicação, né? Não, cara, peraí. É muito arcabouço, tem um arcabouço aí de coisas. 100%. E aí, agora a gente vive um momento contrário, né, Fabrício? É muito, né, assim, que nunca se falou tanto em marketing, né, como se fala hoje em dia. Eu falei para você, né, eu estava no metrô, peguei um metrô, entrou o cara que... Aqueles vendedores que não pode no metrô, né? Aquele sorrateiro ali, né? Vendendo um descascador de fruta, né? E o cara porque ali assim, ele tem um timing, né? Assim, entre uma estação e outra, meu velho, né? E assim, o cara lá tem que ser da muito segurança rápido. não pode ver. E aí eles têm um sistema de informação, né? O cara que entra vendendo uma coisa dá a fita pro outro, né? Não sei o quê. O cara entrou lá vendendo um descascador de fruta com baita discurso, né? E olha assim, ó, quem quiser me segue no Instagram, sei lá, será, né? Jailson ou Jair, né? Jair Marketing, não sei o quê. Eu falei, cara, onde chegou? Né? Uma puta copy boa. Uma puta copy boa, assim, ó. Agora, nunca se falou tanto em marketing hoje em dia, né? Foi de um extremo ao outro. Sim. Isso traz coisas boas e coisas ruins. Sim. O exemplo do avião. Podemos falar do avião depois. Sim. Cara, porque eu sempre estava comentando com você, né? Acho que a gente teve uma fase que principalmente eu senti muito assim, né? Você vai trabalhar com marketing. Pô, você é marqueteiro. E o marqueteiro estava associado com engodo, com enrolação. E agora todo mundo é marqueteiro, todo mundo quer trabalhar com marketing, né? Então isso me faz evocar aqui, né, a questão do bom e velho marketing e principalmente aquilo que foi a frase que me chamou a atenção na nossa reconexão, né, que o marketing digital não existe. E aí, Poli, não existe marketing digital mesmo? Você sabe que eu sempre fui um cara provocador, né? Tá na minha essência, né? Minha mãe falava desde que eu era moleque, você provoca as pessoas, desde que eu era menininho, né? E, assim, qual é o problema dessa questão do marketing? Primeiro, é uma palavra que não é uma palavra em português, né? Então, assim, marketing, todo mundo já estranha explicar o que é marketing, né? De fato. Obviamente que por muito tempo ficou associado a coisas pejorativas. Sim. Até muito por conta do tal do marketing político, né? Isso que eu ia falar. O marketing político, que a avó talvez reconhecesse o marqueteiro político, que foi ele que acabou... E aí assim... A partir do momento que uma pessoa, em qualquer momento da sua vida, adquire um produto, tendo um produto, uma marca conhecida ou não, um processo de marketing está por trás disso. Então as pessoas vivem marketing
né, em suas vidas, ainda mais uma sociedade hoje, como se configura hoje, a gente vive num sistema capitalista, né? Então, assim, as pessoas são, entre aspas, né, vítimas do marketing sem saber que são, né? Vítimas no bom sentido aí, né? Assim, elas são, né, vítimas as pessoas conseguem ter hoje produtos, serviços e ter até bem-estar em suas vidas por conta de processos de marketing. Elas não têm a mínima noção. A hora, por exemplo, que você compra a sua cueca, meu velho, existe ali um processo de marketing. E eu não estou falando de comunicação, eu estou falando da existência de um produto que satisfaz um desejo ou uma necessidade. Isso, então assim, eu estou pensando de marketing lá atrás. Então assim, é claro que outro dia eu recebi no Instagram lá, um direct de um aluno, professor, qual a diferença de marqueteiro e publicitário, né? Falei, eu vou fazer um post explicando, né? Não fiz ainda, mas vou fazer para ele. Mas é uma boa oportunidade de fazer isso aqui. Boa. Por quê? Porque o marqueteiro é uma palavra pejorativa, né? Sim. Porque, não deveria, mas agora, o cara que faz, o publicitário é o cara que fez faculdade, né? Se você quiser que eu seja rigoroso, comunicação social com ênfase em publicidade e propaganda. Existe comunicação social com ênfase em jornalismo, relações públicas, né? E por aí vai. Então, assim, são é um nome científico, né? Perfeito. E é publicidade e propaganda, porque publicidade é uma coisa e propaganda é outra. Então, assim, agora, aí depois surgiu a faculdade de marketing mesmo, né? Então, a gente tem que entender que, assim, marketing é um processo que congrega tudo isso, né? Existe um processo da concepção de um produto, certo? Assim, a hora que você cria um produto novo, a hora que você cria um novo sabor de produto, né? Acabou, né? Aí veio uma pandemia. E aí as pessoas começaram a consumir coisas online, certo? Por meio de um canal de distribuição online. Cara, isso não existia antes, passou a existir. Isso é um processo de marketing. Então, assim, não dá para negar, né, que o processo de marketing acontece na vida de todo mundo. Só que as pessoas não sabem, tem uma visão muito, da ponta do iceberg só. Perfeito. E um tanto quanto romântica. Ou é romântica, ou é pejorativa, né? Que é essa coisa do marqueteiro, né? Exato, isso sempre me incomodou muito. E marqueteiro nunca parece, esse eiro, né? Nunca, né? Sim. Só tem um eiro que a gente, né? Roleiro. Mas tem o pedreiro é um cara legal, né? O pedreiro é essencial. Agora, o padeiro, né? Assim, né? Então, assim, marqueteiro é estranho, né? Porque, agora, quando eu faço a provocação do marketing digital não existe, é porque assim, ó, se existe o digital, tem o não digital, né? Então, assim, nós vamos... Aí existe uma divisão no marketing, então, ó, digital e não digital. Porque se eu for pensar marketing na concepção geral, ou seja, se eu vou pensar na concepção desde... Porque se eu for pensar na concepção de que a criação de um produto é um processo de marketing, então o cara que está lá na linha de produção, né, do fabricante de bolacha, ele está trabalhando no departamento de marketing, porque ele trabalha na confecção, na construção, na produção de um produto. Esse produto vai satisfazer desejo e necessidade de alguém, certo? Então, se ele está cuidando da fabricação do produto, ele está no departamento de marketing. Logo, todas as pessoas de uma empresa, teoricamente, trabalham no departamento de marketing, porque essa empresa precisa faturar, né? Precisa gerar faturamento. Essa empresa só vai gerar faturamento se ela conseguir vender o quê? Produtos ou serviços. Ela só vai conseguir vender produtos e serviços se ela, né, conseguir satisfazer desejos e necessidades e superando os seus concorrentes. Ué, cara, tudo isso é marketing. Então, assim... né? Então, agora, o digital, eu entendo, assim, que o digital veio com uma onda, né? Porque a tecnologia veio isso, né? A origem está na tecnologia. Meio disruptivo, ano passado. Essas coisas, né? Quebrando, maniqueísmo. Né? Essa coisa... Todo o discurso digital, e aí tem gente que se aproveita do jeito bom disso, do jeito ruim disso, né? Aí vem aquele bando de guru, né? E o cara lê 2 livrinhos e acha que é professor de marketing, né? Ou é guru de marketing. Tem uma horda de ex-alunos, né? Que sempre me enche o saco. Né? Pô, Paulo, a gente precisa... Né, falar que esses caras de digital acham que sabe marketing, não sabe nada, achando que tudo aquilo que é digital é tudo aquilo que o marketing é. Confundindo comunicação com marketing. Né? Fazendo uma salada de tudo. E o mais ruim, Fabrício, negando a origem.
Isso. Não, esse marketing, Esse é o tudo ponto. que você aprendeu não existe mais nada. O marketing agora é só... Cara, tá É o bom. maniqueísmo que eu sempre falo, né? É um ou outro. Não, Não, gente, cara, né, assim, então você tem o digital, tem o não digital, então não tem sentido. Marketing é uma coisa só. Uhum. Porque se você for pensar o processo de marketing, né, assim, em sua essência, cara, novas mídias surgiram. Eu preciso adequar todo o meu processo de comunicação às novas mídias. Surgiu né, o digital são canais, né? Ou canal de comunicação ou canal de distribuição. Surgiram novos canais de comunicação. Eu só preciso me adequar a esse novo contexto, porque o mundo está girando, a tecnologia evoluiu, certo? Então, assim, recentemente eu dei consultoria de branding, né, para uma prestadora de serviço de um produto, de um serviço que é extremamente commodity, tá? Um serviço de proteção veicular. Né? Cara, o serviço proteção veicular vem sempre por meio de uma associação. Tem mais de 3 mil associações de proteção veicular no Brasil. Perfeito. Cara, o que eles entregam é exatamente o mesmo. Porque, assim, é indiferenciável, ok? No sentido do serviço, das características técnicas do serviço. Perfeito. Aí eu falo, tá bom, o pessoal do digital, como é que você resolve esse problema? Briga de preço, é o que vai virar, né? Então, assim, Custo por lead. Briga por preço, ferrou, né? Assim, tá bom. Mas por onde eu começo a pensar nisso? Onde está a minha diferenciação, né? E aí, como é que você faz? Né? A minha primeira ação para ele foi uns 2 meses conversando, eu falei, ó, a primeira ação de marketing, né, que nós vamos fazer é o seguinte, compre um cachorro. Aí o cara olhou assim, comprar um cachorro é uma ação de marketing, compre um cachorro. Por quê? Porque eu também estudei um pouco desse lance do digital, mas, né, em termos estratégicos, e entendi o seguinte, Fabrício, por que as pessoas entram nas redes sociais? Essa é a questão. Isso é um fenômeno sociológico, antes de tudo. Perfeito. E você estudou sociologia. Você estudou sociologia na faculdade, você estudou filosofia, né? Você estudou psicologia. Sim. Certo? Porque se você é para entender desejos e necessidades presentes em seres humanos, certo? Você precisa estudar os seres humanos. Claro. Então, o que o processo, o que uma faculdade, né, de PP ou de marketing faz? Ela estuda várias disciplinas de várias áreas do conhecimento, muito mais ligadas a humanas. Tá, você teve um pouquinho de finanças ali, de números, você não chegou a fazer cálculo, mas você tem ali... Básico, né? Um básico e tal. Mas assim, por quê? Então, as faculdades de marketing, elas pinçam da psicologia, da filosofia, da história da arte. Você estudou a história da arte. Estude sociopolítica econômica brasileira. Você vai pensando de várias áreas, coisas que sejam interessantes para entender uma coisa chamada consumo. Certo? É isso, né? Então, assim, por que as pessoas entram na internet, né? Assim, se você não entender isso como um fenômeno sociológico, não tem sentido. Perfeito. Então as pessoas entram, né, para se entreter, né? O Carlos Gil fala no livro dele, né, O Fim do Marketing, assim, ou para se entreter ou para se informar, certo? Eu colocaria aí para se entreter, para se informar e estabelecer relações, né? Isso, conexões. Senão não existiria o Tinder, né? Assim, né, assim, né, ou mesmo o LinkedIn, né? Muitas vezes se estabelecem conexões, né? Network, aquela coisa. Ora, cara, se o serviço é indiferenciável, né? Assim, você acha mesmo que alguém... Eu sempre pergunto, né? Quantas marcas você segue no Instagram? Que é uma coisa muito do brasileiro, né? Sim. O brasileiro não é muito pagar pau de marca, né? Não. Mais de pessoas, né? De pessoas, não de marcas. Do Kelly Slater, né? Que é um exemplo. Então, assim, por exemplo, você pega nos Estados Unidos, as pessoas são fãs de marcas, né? As pessoas tatuam marcas. Né? E seguem marcas, né? E as marcas lá a marketing era veia, né? Assim, parece que é uma pessoa, né? Então, assim, as pessoas são fãs de marcas, defendem marcas, falam sobre marcas, detonam marcas, né? Aqui é diferente, né? A gente não paga pau de marca, né? A gente não, né? Assim, a não ser em benefício próprio para ser... Mas de guru? Agora, hein? De guru, né? Então, assim...
Por que o lance do cachorro? Por que as pessoas entram? Você acha mesmo que alguém vai entrar na internet? Eu vou entrar no Instagram e vou começar a seguir uma empresa que faz proteção veicular. Bizarro. Eu vou entrar no Instagram para seguir uma empresa de jardinagem, né? Por que as pessoas entram? Ou para se informar ou para se entreter, certo? Né? Ou para estabelecer conexões. Perfeito. Assim, cara, então muitas vezes o Instagram tem que ser um álbum de figurinha. O que as pessoas gostam de ver? Isso vem da propaganda, você estudou isso. As principais propagandas, bebê, cachorro, né? O bom humor, né? Ou a ironia, ou, né? Na época das cervejas lá, né? Ou as gostosonas lá da cerveja e tal. Porque eu falei, cara, nós vamos fazer o seguinte, teve um estudo de branding ali, é outra coisa interessante, essa coisa de branding tá mais distorcido do que nunca, né? Assim, se a sua marca fosse uma pessoa, como ela seria? Eu falei, não, sua marca não seria uma pessoa, sua marca seria um animal, né? Seria um cachorro, porque o cachorro é algo que protege, é algo fiel, que tá com você, confiança, tem tudo. E assim, se a gente começar a postar fotos do cachorro, certo? As pessoas adoram ver fotos de cachorro na internet, certo? Sim, ou de carros clássicos, que é outra linha editorial, né? Carros clássicos, carros modernos. Porque, assim, se você começar a postar fotos de cachorro, as pessoas vão adorar, né? Aí bota o nome do cachorro, o mesmo nome da empresa de proteção veicular, e aí faz o mascotinho dele, né? Aí as pessoas vão começar, né, a curtir, interagir. O que esses caras fazem? Vem cá, a gente faz proteção veicular. Esse é o jeito, né? Porque assim, você fala sério, você segue, você seguiria, é que nem, sabe, os corretor de imóveis que tem uma conta no Instagram que só fica falando de corretagem de imóveis, aí ele só é seguido por outros corretores de imóveis. Cara, não é isso. Entenda o fenômeno sociológico que está por trás disso. Internet, rede social é para ver e ser visto. Certo? Né? Então, assim, a gente... Que é aquela coisa que eu estava te falando, né? E aí existe uma coisa que vocês também estudam na faculdade, que é comportamento do consumidor. Perfeito. Em relação às redes sociais, no Brasil, a gente deve ter uma particularidade. É diferente aqui do público americano, do público europeu ou do público asiático, né? Aquela história do Kelly Slater, né? É fantástica, né? O Kelly Slater, surfista, né? Pelé do surf, o Pelé do surf, o Michael Jordan do basquete, né? Bonitão, né? Eu sempre... 11 títulos, talvez. 11 títulos mundiais. O mais novo campeão mundial de surf e o mais velho campeão mundial de surf. Ele foi com 18 e com 38 anos, né? Até cheguei, eu era fãzão dele, comprei o livro dele e tudo. Aí o cara, assim, tem uns caras que você fica fã, depois você fala, meu... Aí o cara era contra a vacina, ele falou, eu era fã do Djokovic, eu falei, cara, estragou tudo, né? Como assim? Mas aí... e o Kelly tem uma história legal, né? Sabe que ele é um surfista lá da Flórida, né? Na Flórida não tem onda, né? Tem onda no outro lado lá, né? Na Califórnia e tal. Mas o cara, né, sempre foi, né, bonitão e tal, né? Pô, é invejável, né? Ele namorou com a Gisele Bündchen, né? E com a Pamela Anderson. Você fala, pô, o cara transitou entre os dois mundos, né? Eu falo, porra, cara, agora, né? E aí, eu falo assim, o cara foi 11 vezes campeão mundial, né? De surf, assim, o cara deve ter uma quantidade de seguidores absurda, né? E aí, no Brasil, no mundo do surf também vem, né? O Brasil, eu acho que é o segundo país do mundo em praticantes de surf, né? Animal. Porque tem o litoral desse tamanho, né? E aí você pega o Medina, que na época tinha um título, né? E ele tinha, assim, 10 vezes mais seguidores que o Kelly Slater. E o Kelly Slater tinha 10 vezes mais títulos. Ele tem 10 títulos mais isso que ele. Aí você fala assim, pô, que estranho isso, né? Por que o Kelly não é tão famoso? E a população americana não é tão maior que o brasileiro, mas é maior, significativamente maior. Então, assim, como é que se analisa esse fenômeno? Pronto. Então, tem um lance do comportamento do consumidor aí, né? De como as pessoas se interagem né? Se interagem nas redes sociais, né? Aí eu falava com alguém, né? Que essa coisa do... Quem que me falou? Acho que foi ontem, né? Que o mercado teste, assim, do desenvolvimento do Waze foi o Brasil, né? Assim, testa-se muito essas novas... O Brasil é um mercado teste para muitas dessas novas redes sociais. Tem muita aderência, né? Muita o Instagram surgiu no Brasil, né? Assim, né?
pouca gente sabe, né? Mas era uma empresa dos moleques aqui do Brasil, sim, né? Sim, um dos founders brasileiros. E aí depois o Waze foi desenvolvido para o mercado, assim, né? Para as pessoas aqui no Brasil e daqui vão para o mundo. Então, assim, tem uma coisa aqui no Brasil, do consumidor final brasileiro, em relação às redes sociais, que é muito maluco, né? Assim, vide nas eleições, ou vide, né? Do Big Brother. Foram decididas... O Big Brother mesmo, né? Assim, você fala... Então, se a gente não entender isso... Fenômeno sociológico por trás... E um cara de marketing... Ele tem que estar antenado com isso, porque ele tem que estudar isso, entender esse fenômeno, né, sociológico, para, entre aspas, se aproveitar disso. Ele pode se aproveitar do jeito bom e do jeito mal. Do jeito mal ele vira marqueteiro, né? É que aí veio a questão do marqueteiro. Sim. Agora, do jeito bom, né, que assim, o mundo precisa de produtos, de serviços, né? É inegável que as pessoas, né, precisam dessas coisas. Agora... O digital não pensa assim, né? O digital é canal de comunicação, canal aquisição, de vendas, canal de comunicação e canal de distribuição, certo? Sim. E aí você vai para a guerra de preços, né? Que eu acho que é um pouco do que está acontecendo, mundo, não só com o canal, com os profissionais, né? Por exemplo, o cara forma 4, 5 mil profissionais de copy por semestre. Aí nós vamos falar... Então, acho que essa é a importância do bom e o velho marketing, né? Porque o que está por trás? Assim, o bom e velho marketing, assim, dá para estudar filosofia sem estudar Platão e Aristóteles? Não dá, né? Não tem jeito. Não tem como. Dá para estudar psicologia sem estudar Freud e Jung? Não dá, certo? Dá para estudar ciências políticas sem estudar Marx? Não dá. Então, não tem jeito, né? O que a gente precisa entender é que os processos de marketing, a inteligência de marketing, a maneira de pensar marketing, assim, é olhar para o mundo e entender como o mundo funciona. Para justamente identificar oportunidades, né? Ou identificar algo que possa te ameaçar. Né? Então, o que acontece? Eu entendo que às vezes o pessoal do digital lá, que tem soluções, ou soluções de tecnologia, ou soluções, né, precisava popularizar a coisa. Afinal de contas, nós estamos num ambiente competitivo, ele precisava vender os cursos dele, vender as comunidades, e aí o cara vem falando, e aí só que assim, isso está se depurando, né, Fabrício? Porque assim, quantos social medias hoje, quantas pessoas existem hoje no Brasil que se dizem social media ou gestores de tráfego, Nossa, né? Gestor de tráfego, social media, né? Conteudista e por aí vai, né? Surgiram, né? Assim, eu vejo muito o trabalho lá, né? Eu fico olhando para esse mundo, né? O trabalho lá do Sobral, do gestor de tráfego, um trabalho admirável, ele criou uma nova profissão. Sim. Porque o mundo precisa de um gestor de tráfego hoje em dia, porque né? Aquela história, né? Vamos falar sério agora, vou fazer uma provocação. O cara a dupla de criação, lembra da agência? Sim. Dupla de criação, né? O cara de criação virou hoje o cara, né, o designer, né? Aí o redator virou o copywriter. Ele não vem falar pra mim que é diferente, porque não é. Não é, já é. David O melhor copywriter que você pode ter é o cara que fez que é um bom redator publicitário. Certo? Com certeza. Mas o que o marketing digital fez? A mesma que o digital fez. Improdutizou. Ele popularizar a coisa que o sujeito se diz copywriter, né? Porque fez um curso de 4 meses em algum lugar. Então, assim, vamos devagar, certo? Né? Porque, né? Agora, o que mudou, aí radicalmente mesmo, foi o mídia. Porque a agência era assim, né? Tinha o cara da dupla de criação, né? Mídia. O mídia, né? E o cara de criação, redação e mídia. Tem o cara de atendimento, planejamento e tal. Isso não muda também, né? Mas assim... Verdade. O que mudou foi o mídia. É o que mais mudou, né? Radicalmente. Outra profissão. Outra profissão. Que antes ele só planejava, olhava pra canal. Outra coisa, ainda existe esse cara, né? Muito. Eu cruzei na padaria... Aí foi na padaria Gemel, eu cruzei com um ex-aluno que é mídia diretorzão de mídia da África. Não, mídia ainda existe. Claro. Opa, peraí, que agora as pessoas acham que é só digital também. Não, cara, tem mídia de rádio, TV, revista, jornal. Sim, muito. Mas muito. É que não aparece.
certo? Tanto hoje em dia. Mas tem muito, cara. Tem muito dinheiro de empresas, né? É como as pessoas acharem que não existe mais assessoria de imprensa ou publicidade, né? Ou se fazer notícia. Pô, cara, peraí, tem. Né? E eu posso ter certeza que tem. Então, assim, o mídia existe ainda, né? Esse cara, né? Agora, isso mudou radicalmente, porque muitos são os meios de se vincular mensagens, aí você sabe disso muito melhor do que eu, os conteúdos, nas formas, onde se aparece, e aí tem empresas, eu lembro do ex-professor da SPM também, que trabalha em umas empresas, o Biagiotti, Luiz Biagiotti, ele trabalha em umas empresas aí, cara, de... Native Ads, né, que são os anúncios nativos. Nativos, não sei o que, ele trabalha com umas coisas, cara... Eu fico pensando assim... Compre e aluga espaço, basicamente. Mas tem... Aí, hoje ele está em outra empresa, né? Que está fazendo... Sim. Agora ele saiu da empresa da locação do espaço. Ele está indo para outras coisas. Eu fico tentando entender... Ele teve na Amazon, saiu da Amazon. Agora ele está numa empresa alemã. Aí ele tenta me explicar, eu fico tentando entender. Eu falo, cara, isso não é para mim. Eu fui estudar um pouquinho de gestão de tráfego, né? Eu assisti uma aula lá do Sobral, eu falei, cara, legal, entendi, mas isso não é para mim. Certo? Ainda que tenha feito engenharia. Que não é, cara. Pra turma de exatas funciona muito. Assim, não é para mim. Eu tô na parte, né, da coisa assim, né, do compra o cachorro. A melhor maneira é compra o cachorro. E agora ficou muito sofisticado, né? Assim, então mudou muito essa coisa. Então assim, agora isso vem da onde? De duas coisas, de uma mudança do cenário tecnológico 100%. E de uma mudança do cenário cultural, a cultura de consumo, as pessoas, do sociológico, né, do cultural / sociológico, assim, que as pessoas o mundo está mudando, as pessoas consomem produtos de jeitos diferentes ou são impactadas por meios diferentes. Hoje em dia, todo mundo é uma mídia, né? A partir do momento que eu posto uma coisa... Eu sempre falo assim, a partir do momento que eu posto uma coisa numa rede social, eu estou concorrendo com a Globo. É isso. Porque o cara pode ver a Globo ou pode parar ali para me ver durante 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos se eu postar um vídeo no YouTube. Sim. Certo? Então, assim, agora, como é que a gente entende tudo isso? Então, o cara de marketing, assim, os princípios não mudam. Certo? O Freud, se fosse analisar a humanidade hoje, os princípios dele não iam mudar, ele ia só entender o que aconteceu e como esses princípios iam se adequando à realidade atual. Agora, se você não entender questões sobre o que é posicionamento, certo? O que é mercado, segmento de mercado, nicho, público-alvo, né? Estratégia, objetivo, cara, você não entendeu o que é brand, o que é ponto de paridade, o que é ponto de diferença, se você não entender aquela parafernália toda de conceitos que você teve lá na faculdade famosa, cara, você compreende muito. Quando você tem muito mais ferramentas, você entende muito melhor o mundo, concorda? Com certeza. Quanto mais ferramentas, melhor. Se eu puder saber um pouco de tudo. Isso. E o que o Visual Digital fez para poder crescer, para poder vender curso, palestra, para poder virar guru, foi dizendo, olha, isso aí não existe mais, marketing agora acabou, agora marketing digital é tudo, e colocando como um sinônimo de digital, como sinônimo de tudo aquilo que o marketing é, o digital. Não, cara, peraí, né? E aí a gente tá vendo umas ondas aí, né? Aí de repente o algoritmo muda, tudo vai por água abaixo. Eu tenho essa teoria, eu acho que tá rolando mudanças, né? A gente tá rolando. É muito novo, né? O preço tá muito caro das coisas. Sim, o digital o custo de aquisição tá absurdo. Tá absurdo. Então, assim, eu acho que nesse momento. O custo de mídia, né? O custo de mídia. Eu tava falando pra você, em 2009 era um custo médio de 14 centavos de aquisição. De lead? Não, de compra de um produto. Então eu tinha um produto num site, custava R$100, eu gastava em mídia 14 centavos para pessoa. Maravilha. Tempos bons. Hoje então, mas é R$25. Então, assim, e eu acho que assim, muito bom que houve essa popularização, essa curva de crescimento, só que agora a gente chegou num ponto que está cada vez mais difícil. Então as pessoas estão falando, bom, não é só preço. E aí favorece essa linha de raciocínio do bom e velho marketing, da boa e velha estratégia. Porque como é que eu saio dessa? E aí, como é que eu saio dessa? Eu não quero entrar na guerra de preço. Isso. Produto cápsula para cabelo de crescimento de mulher. Esse é um mercado que há uns 4 anos atrás era gigantesco. Produto
É biotina com vitamina. Basicamente, você compra na farmácia um pote de vitamina É por aquele daquela R$10. menina lá que vendeu lá, o Boca Rosa lá? Não, Não tem nada a ver. pode ser que ela tenha também, eu não sei. Mas tem uma marca que era muito famosa na internet. O cara pegou biotina, né, que é um produto que já existe há muito tempo, e empacotou ele, assim como outras coisas foram empacotadas. Isso é marketing. Isso é um processo de marketing. Isso é um processo de marketing. É isso que as pessoas... Então, o marketing não tem a ver... Cara, às vezes a comunicação tem situações, contextos mercadológicos dos mais variados tipos, onde às vezes não existe comunicação. Não existe marketing sem produto. Mas pode existir marketing sem comunicação. Porque eu posso focar só no meu canal de distribuição. O produto tá lá, então as pessoas vão lá e... né? Então, assim... Pensar esse cara, a hora que ele pensou esse produto... Com influência, com a marca, não, com assim, conceito. nem chegando aí. Eu tô falando assim, a hora que ele pensou o produto, eu vou fazer um produto assim, para cabelo... Porque ele olhou para o mundo. Ele olhou para o mundo e falou, peraí, tem um desejo aqui. Né? Assim, sabe? De novo, né? Como é que eu penso um cara de marketing? Pensa assim, eu preciso pensar em função daquilo que eu tenho... Da capacidade, do que eu tenho capacidade de oferecer para o mundo. Né? Na intersecção, lembra do diagrama de Venn lá da matemática? E eu preciso pensar naquilo que o mundo necessita e deseja. Perfeito. Tem uma coincidência aí? Tem uma intersecção aí? Qual o tamanho dessa intersecção? Ela é grande? Ela é pequena? E aí você pega um cara como esse que você está me falando, que ele nem olhou para aquilo que ele tem capacidade de oferecer para o mundo. Ele olhou o que o mundo necessita e deseja. Aí eu vou atrás daquilo que eu tenho capacidade de oferecer. Isso é marketing. Entendeu? Assim, depois ele vai lá, tá bom, eu tenho aqui um produto, acho que isso aqui vai dar certo, é legal, tem margem, porque aí não tem jeito, cara. Marketing é irmão gêmeo de finanças, né? Perfeito. Pô, eu faço lá uma cápsulazinha lá de biotina, que nem você falou aí, vou vender por R$100, custa tanto, eu sei a margem, não tem jeito, marketing é isso. Sempre. Né? Não tem, E aí eu falo assim, tá bom, como é que eu vou fazer isso ser conhecido? Pô, então existe hoje um dia uma coisa chamada influencers, né? Foi exatamente esse foi caminho. Lá, bomba, influencer, tem muitos, então assim, eu preciso saber quais são os novos caminhos. Agora, e aí, o pessoal de marketing, como é que você vai sair da cena? Porque as redes sociais são um grande cassino. É isso. Agora e eles são seus sócios. Dessa, né, Eles são. Aí vem os seguidores, né? Então. Você estudou isso lá, vai, sim. Lembra? Líder, desafiante, seguidor, ocupante de nicho. Né? Assim. Agora, e aí, digital, como é que vocês vão sair dessa? Porque aí não é uma questão estratégica. Como é que você sai dessa, velho? Porque o custo de lead ou o custo de aquisição altíssimo. As redes sociais são seus sócios, é um grande cassino, eles querem ser seus sócios, não tem jeito. Como nunca antes, né? E aí, como é que você faz? Porque se você não pensar em como é que você faz o teu negócio não depender desse custo elevado? Cara, você não vai me dizer que é o digital que vai responder isso. Não. É o cara que essa resposta vem da sua capacidade de entender estrategicamente o seu contexto mercadológico. Perfeito. Ou, no seu caso, da sua capacidade de entender estrategicamente o contexto mercadológico dos seus clientes, que você pode falar, peraí, vamos pensar em outra coisa. Né? E olha que engraçado, porque a gente recebeu na nossa agência uma procura de uma empresa dessa para trabalhar conosco, e eu fui conversar com o time de mídias, né, a gente sempre tem depois que traz uma possibilidade de um cliente, a gente conversa, né, mídia, social, claro. E a pessoa de mídia é uma engenheira, e ela olhou e falou assim, cara, isso aqui é uma commodity, né, o preço dele, ele vai poder baixar quanto o preço? Como que a gente vai concorrer? Então, é legal saber que os bons profissionais ainda fazem, né? Eu costumo dizer, né? A gente começou conversando sobre engenharia, que o engenheiro, o profissional de exatas, ele é um bom desvendador de mistérios, né? Então, isso ajuda também ele entender a lógica das coisas. Exato. Ela falou, cara, não dá... Ele só tem um produto, que é cápsula para cabelo, tem mais 50 igual ele. Então, assim, né? Aí a gente vê diferenciação. Mas isso. Mas eu acho que existe um gap gigantesco, assim, de as pessoas que foram ensinadas mídia, que foram ensinadas social, entenderem também, né? Essas questões... Para além daquilo que... Sociologia, cultura brasileira... É claro, porque aí o cara de digital vem com aquelas fórmulas mágicas, né? E aí esses caras, tem muito cara que ganhou muito dinheiro, que ficou muito rico, e fala, não, isso tudo é besteira, é só fazer assim, né? É só fazer assim, 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 com essas formulinhas que não estão mais funcionando. Porque é fácil, né? Mas é que nem eu te falei, Fabrício, a empresa de proteção veicular oferece um serviço que é um commodity. Assim, teoricamente não tem... aí entra o conceito do ponto de paridade e ponto de diferença. Mas onde é que você vai ser diferente, cara?
Fala sério, você vai eu sempre falava isso também pra vocês lá. Você vai na gôndola do supermercado. Uhum. Tem o leite condensado Glória, que é um leite bom, né, famoso, né? E o leite condensado da Nestlé, o leite Moça, certo? Os dois têm o mesmo preço. Qual que você vai levar? Você vai levar o leite Moça. É claro, é muito mais vendido e tal. Beleza. Então, assim, agora se eu fizer brigadeiro com um com o outro e der pra você comer, você vai saber se foi com leite moço ou leite Glória? Não, a não ser que você seja um ficcionado. Como tinha os testes de cerveja, que ninguém acertava. A não ser que você seja uma coisa, né, seja um ser fora do Sommelier padrão, né? Um sommelier de brigadeiro. E aí? Porque, assim, é uma coisa maluca. Você lembra dos testes cegos, né? Que o teste cego é justamente assim, você mata a percepção do branding, né? Tinha teste cego lá, acho que era no Marketing 2, as pessoas faziam aquele sábado de teste cego e tal. Cerveja, ninguém acertava. De cerveja ninguém acertava, né? E aí depois também tiraram cerveja, porque ficou essa coisa, bebida alcoólica, meu Deus do céu, como se alguém fosse ficar bêbado. Ai, meu Deus, né? Aí... Mas vamos falar de energético. Todos os energéticos lá faziam teste energético. Red Bull nunca ficava em primeiro. Nunca ficava em primeiro. E Red Bull é o mais caro e o que mais vende. Que é o ápice de um bem de consumo, né? Perfeito. É o que mais caro, o que mais vende é o ápice do consumo. É o Omo, Red Bull, me fala outro. Sim. Né? Aí os alunos da SPM falam assim, não, professor, o iPhone, se liga, né, velho? iPhone, acho que é 10% dos telefones que tem no Brasil, tanto. Se liga, meu velho. O brasileiro é um Android raiz. É claro, né? Você acha que todo mundo é que nem você aqui, né? Você tá num gueto. Então, assim, aí eu volto para a empresa de proteção veicular, né? Cara, você tá numa prateleira de leite condensado. Por que ele é o leite moça? Porque ele tem uma força de brand. Talvez simplesmente porque ele é mais simpático. Se a gente for falar em termos de... Porque aí tem algumas engenharia de alimentos e de produtos, né? Assim, é diferente o jeito que eu olho um achocolatado como engenheiro e o jeito que eu olho um achocolatado como cara de marketing. Porque a hora que você compra Nescau, você não está comprando um achocolatado Nescau, você está comprando tudo aquilo que a marca Nescau significa na sua vida. Sim. Que pode ser resumido numa única frase, né? Energia que dá gosto. Certo? Bom. Genial. Certo? Tudo aquilo que isso significa. Como engenheiro, você está comprando... Eu dava esse exemplo em sala de aula para vocês, açúcar. Eu lembro disso. Você está comprando açúcar. 80%, né? 70%, 80% é açúcar. Você está pagando açúcar comprando açúcar com preço de Nescau. Você pega, vamos falar eu acho fantástico a Nestlé, né? Pega o Nespresso, certo? Quanto custa uma cápsula de Nespresso? Custa R$4 hoje, R$3. Não, vamos falar R$4 para facilitar, né? Tá. Quantos gramas de café vem ali? 4 gramas. Então é R$1 por grama. Certo? Então, se for é R$1 por grama, 1 quilo de café, faz as contas, R$1.000. né? R$1.000. Então, o Nespresso nada mais é do que um jeito que a Nestlé inventou de vender café em pó a R$1.000 o quilo. E aí, agora assim, fez brilhantemente. Fez brilhantemente. Não, genial. Agora eles têm uma nova ainda, né? Que é melhor ainda. Clooney. Foi a primeira, talvez a primeira vez que a Nestlé virou um fabricante de eletrodoméstico, né? Num canal exclusivo, né? Você só compra ou no digital ou nas lojas do próprio Nespresso, né? Aí deu o George Clooney, lindo, maravilhoso, o Orel. Não, isso é a criação de uma marca. Tudo isso é uma criação de uma marca maravilhosamente perfeito, né? Criado, né? Com tecnologia, porque eles foram os inventores do café em cápsula. Maravilhoso. No caso de marca, não, tudo isso para quê? Para poder vender um pozinho. Porque você sabe que o café de vanilha tem lá microcápsulas de vanilha, agora que você coloca na máquina, ela faz puff, né? Te dá o gostinho de vanilha. Né? Aí cria a mística dos sabores, esse café... Né, das cordilheiras, da Colômbia, aí cai o cara de marketing deita e rola. Agora, é uma marca. E agora, eu não divido, tá, Fabrício, essa questão muita gente fala assim, não, branding não tem nada a ver com marketing. Eu vi um cara falando isso num curso de branding. Não, gestão de branding não tem nada a ver com gestão de marketing. Eu falar, cara, pelo amor de Deus, né? Você cria marca para quê?
branding tá dentro de marketing. É indissociável. Porque assim, então, por que as pessoas criariam... então assim, só para fechar, a questão da proteção veicular ali, por exemplo, foi feito um projeto de branding. Para quê? Para fazer simplesmente ele estabelecer preferência por ele ser mais simpático. Uhum. Isso custa. Agora eu posso fazer de maneira inteligente, a um custo mais reduzido. Muito porque existe uma coisa chamada internet, mídia social, essa coisa toda. A internet traz esse benefício também, né? Perfeito. Agora, não é só isso. Agora, por que as empresas criam marcas? Eu sempre falo assim, elas criam marcas para economizar palavras. Né? Para economizar palavras na hora do seu processo de vendas, né? Sabe aquela coisa do... Você precisa ficar explicando muito... Toda hora que você faz. Você precisa ficar explicando muito o que é Coca-Cola? Não, né? Não precisa nem falar, né? Assim, você precisa explicar muito sobre... Né? Você precisa falar muito sobre o que significa Nike? Não, né? Ou das grandes marcas, ou da Apple, ou Omo, que eu já falei aqui. Não, né? Assim, então, assim, projetos de branding existem para economizar palavras, principalmente na área comercial, né? Ou seja, E no financeiro para... É isso, o processo de execução de branding é um processo para reduzir custo. Para reduzir custo. Porque aí você não precisa ficar falando muito, né? Você precisa gastar menos em mídia, né? Nike é Nike, né? Sabe aquela frase? Sim. Só podia ser a Nike. Só podia ser a Coca-Cola. Só podia ser a Apple. Sabe? Só podia ser a Ferrari. Certo? Precisa falar muita coisa sobre uma Ferrari, né? Eu lembro que uma vez eu fui no salão do automóvel e tinha o professor da SPM lá, o Ismael, acho que ele era coordenador Ismael Rocha, de um curso lá de Grande Ismael. Um curso lá de marketing de luxo que tinha lá no pós-graduação da SPM. Ele ia lá levar o pessoal lá do marketing de luxo, né? No stand da Ferrari no salão. Ele sabia que eu gostava de carro. Você não quer ir junto lá, né? Porque ele era meu chefe na época. Eu falei, vamos embora, né? Aí eu fui lá no cercadinho, né? Assim, é um stand da Ferrari, né? Salão do automóvel, você sabe. Bate 1 milhão de pessoas visitando. E era no cercadinho, lotado de gente em volta do cercadinho, e aí a gente entrou né? Eu fui lá, foi a primeira vez que eu passei a mão numa Ferrari, né? Aí tinha uma Ferrari e uma Maserati, aí eu entrei na Maserati, sentei, vi e tal, eu cheguei pro cara, eu posso entrar na Ferrari? Ele falou, não. Acho que ele percebeu que eu era professor, falou assim, não é meu público-alvo. Aí teve lá o pessoal viu e tal, e aí a menina foi falar à diretora de marketing da Ferrari, falou assim, não, você sabe, o pior aluno que tem é o professor, né? Professor, o pior público que você dá aula é o professor. Né? Os piores alunos viram professor. Né? Aí eu tava lá falando, o mailing deles, assim, o potencial de mercado deles, acho que no Brasil acho que é 1.000 pessoas. 2.000 pessoas no máximo, né? Aí eu levantei a mão, tá bom, se o seu potencial de mercado é de 1.000 ou 2.000 pessoas no Brasil, por que você faz uma ação dessa aqui no salão do automóvel, gastando uma puta grana que vai vir 1 milhão de pessoas aqui? Parece que não tem sentido, né? Você vai atender um nicho e aí nem vamos falar da palavra nicho, que é a coisa mais deturpada que se existe um desfavor que o digital fez foi distorcer a palavra nicho ou criar um verbo, né? Nichar. Né? A questão é a seguinte, realmente 1.000 pessoas diante de 200 milhões é um nicho. Inegavelmente. Aí eu falei assim, e aí, como é que fica, né? Professor, né? Caxias. Assim, professor, assim, que a gente tem uma marca, a nossa marca, os consumidores, o nosso público-alvo, né? Assim, ele que vem nos visitar no salão do automóvel, ele gosta de saber que a hora que ele chega aqui e vê o cercadinho, todo mundo babando no carro, né, numa Ferrari, ele gosta de saber que o carro que ele tem é desejado por muitos, né, mas adquirido por muito poucos. E isso tem a ver com a personalidade dele. Agora eu entendi, certo? Né? Olha que sofisticação, né? De gastar uma puta grana por conta disso.
Aí você vai falar assim, pô, Paulo, mas que coisa mais idiota. Aí vem aquela história do marketing não questiona, né, desejos e necessidades. Marketing entende e atende desejos e necessidades. Aquela frase que você sabe que virou clássica minha, se um produto existe e vende, é porque ele atende um conjunto de necessidades. Né? Perfeito. Marketing não questiona, marketing entende e atende. É isso que é o lado bom, vai, o lado Jedi do marketing, porque aí eu falo assim, cara, você tem que ter mente aberta. 100%. Não questiona, não vem falar pra mim que o perfume da Jequiti é ruim. Existe, vende, se existe, vende. Não vem falar pra mim que o Guaraná Dolly é ruim. Existe, vende. Product Market Fit. Então, assim, se existe, vende, porque atende com necessidades. O marketing não questiona. Perfeito. Seu gosto não interessa. Isso requer da gente mente aberta no seguinte sentido, de entender que existem os mais variados tipos de público, certo? Então, cara, assim, aí se você for levar isso ao extremo, um bom cara de marketing, ele é afetuoso a questões ligadas à diversidade, 100%. certo, né? A causas dos mais variados tipos e tal, assim, cara, não importa se você é palmeirense é difícil de entender, mas assim, ou corintiano, esse é fácil de entender, mas assim, né? Bem mais fácil. Bem mais fácil. Mas assim, cara, abre essa mente aí, né? Então, assim, é uma doideira. Como é que você... E aí veio, de novo, né? O digital, na questão do branding, né? Assim, você criar uma marca para economizar palavras. Eu sempre falo assim, criar uma marca é um processo de redução de custo, né? Porque o que é uma marca, Fabrício? Assim, né? Tenho feito vários projetos de consultoria de branding. Antes de tudo, marca é um conjunto de ideias. Você pode ter um produto que tem um nome, um logotipo, certo? Um slogan, um mascote e não ter uma marca. Perfeito. O fato de ter uma marca não quer dizer que você tenha O fato de você ter um logotipo não quer dizer que você tenha uma marca. Certo? Não tem nada a ver. Sim. Então, assim, a questão é... Por quê? Marca, antes de tudo, é um conjunto de ideias. É um conjunto de ideias que leva naturalmente a um conjunto de significados. Perfeito. E associações, certo? Por que as empresas criam marca? Para exercer diferenciação. Porque a hora que tiver na prateleira eu levo leite moça. Não precisa dizer, né? Leite moça é leite moça. Você entende? O cara escolhe porque não precisa justificar. Né? Agora, isso, e uma marca começa, antes de tudo, ela começa acontecendo aonde? Na cabeça das pessoas. Certo? Aí entra toda a questão do que é posicionamento. Então, quando eu penso numa marca para um cliente, hoje em dia, eu penso numa coisa que eu chamei, né, de matriz de posicionamento estratégico de marketing, comunicação. E aí, cara, eu vou discutir assim, o que é mercado, né, segmento, uso aquelas ferramentas que você aprendeu lá em Marketing 3, ou talvez o Ansoff, talvez todo um contexto mercadológico para dizer o seguinte, espera aí, o que esse cara tem capacidade de oferecer para o mundo e o que o mundo necessita e deseja. No limite, pode acontecer o seguinte, você pode ter duas empresas, duas lojas de roupa para bebê que estão no mesmo bairro, certo? Que tem o mesmo posicionamento de marketing, talvez o mesmo posicionamento de comunicação diferente, né? Mas assim, mesmo assim, elas oferecem os mesmos produtos com a mesma política de preço, estão no mesmo, né, ponto de venda. Mesmo assim, podem ser empresas totalmente diferentes. Porque são empresas compostas por pessoas diferentes. Então, quando você trabalha pequenos negócios, você tem esse lance do... Né, o pequeno negócio, o médio negócio é a cara do dono, né, a cara das pessoas que tem ali, né, não tem como você negar isso. Então, assim, tá bom, você cria uma marca para quê? Para reduzir custos, para economizar palavras, certo? Conjunto de significados. Vamos pegar a marca Corinthians, que a gente estava brincando aqui, certo? Tá, ela tem um conjunto de significados, né? É a marca do cara que tem uma Ferrari e se diz maloqueiro. Corinthians é isso, né? O cara tem uma Ferrari e se diz maloqueiro. Né? Tem orgulho de ser maloqueiro, né? E tem aquela coisa do preconceito. O Corinthians é um fenômeno, né? Assim, ficou 24 anos, 23 anos sem ganhar um título, né? Lá nos anos 60 e 70, e a torcida dele cresceu. Isso não aconteceu com outro time em nenhum lugar do mundo.
Né? Assim, a torcida ficou tanto tempo sem ganhar um título, a torcida cresceu. Eu falei, assim, só sendo para saber o que é, né? Agora, então tem um conjunto de significados muito legal, divertido, né? Como tem o Palmeiras. Agora, quando eu falo de associações, é o seguinte, não dá para falar da história do Corinthians sem falar do Palmeiras. E não dá para falar da história do Palmeiras, da marca Palmeiras, sem falar do Corinthians. O concorrente também faz parte dessas associações. Eu amo te odiar e você odeia me amar. Sabe? Então, assim, tem um conjunto de associações, né, que podem ser construídas, de maneira proposital, intencional. Essa é a questão. Mas, ao mesmo tempo, quando eu vou para o mundo, eu tenho que entender também como o mundo está me percebendo, porque aí eu posso fazer adequações, modificações nesse sentido, certo? Então, assim, tudo isso para dizer para você o seguinte, para quê? Porque agora eu crio uma marca para quê? Ou para quem? Eu crio uma marca para um produto ou para um serviço, né? Pode ser uma marca de uma empresa, de um produto ou de um serviço, certo? Ou de uma linha de produtos, mas não vamos entrar nesse detalhe chato. Eu crio uma marca, pode ser institucional, certo? Ou uma marca de produto. Unilever, Omo, certo? No caso, Red Bull, né? Coca-Cola e Coca-Cola. É fantástico, né? Deve ficar muito mais fácil. A marca é a marca do produto também. Mas, né? Tem a sua inteligência nessa história aí. Tá bom. Eu quis isso para quê? De novo, para vender mais, certo? Ou para estabelecer preferência ou para poder cobrar mais por isso. Leite moça, preferência, certo? Mesmo preço do leite Glória. Red Bull. Fala sério. Red Bull, conjunto de significados que essa marca tem. Maravilhoso. Você entra no site dos caras, não tem a latinha logo de cara. Tem assim, nós existimos para dar asas a pessoas e a ideias. Genial. Assim, e as pessoas... É o que mais vende e não é o que mais as pessoas gostam. É maluco. Assim, tudo isso para quê? Porque a Red Bull é uma marca tão potente, tão forte, que assim, o conjunto de significados que ela tem, né, ela tem um conjunto de ideias, um conjunto de significados que ela criou e associações que ela cria propositalmente, é uma maluquice, né? Quantos alunos eu vi que falam, pô, eu quero trabalhar na Red Bull, Tem um monte de aluno lá, ex-alunos lá, né? Então, assim... Tudo isso para te dizer o seguinte, cara, eu crio isso pensando no quê? Uma marca de um produto ou de uma empresa para satisfazer desejos e necessidades, né? Então não tem como não estar associado a marketing. Você cria marca para quê? Você cria marca para um produto. Para quê? Para vender mais esse produto. Eu preciso vender esse produto por quê? Porque eu tenho um processo de marketing por trás disso. Então, essa briga é uma briga idiota. Né? Assim, não dá para falar de marketing, né? Sem falar de marca, porque uma das estratégias de marketing pode ser não ter marca. Eu vi recentemente um produto que era no brand. Assim. Ou de marcas pouquíssimamente conhecidas, certo? Que são consumidas e não tem grande estratégia de marketing, pode acontecer. A questão, né? Qual é a marca do caldo de cana da feira? Então, assim, eu falei isso porque é um bom negócio, tá? Mas, assim, veja bem, ou seja, uma coisa... Para que essa divisão? Para que essa coisa? Pensa de maneira... Aí vem o engenheiro. Pensa de maneira sistêmica, né? Pensa de maneira... Né? Holística. Entendeu? Aí o engenheiro... Por isso que o engenheiro deita e rola. Entendeu? Olha, agora uma coisa assim, né? Acho que hoje existe muito essa questão de bala de prata, né? De fórmula de sucesso ou framework. Mas... no que tange a branding, a marca, a gente falou muito do quê? E o como? Porque existe, assim, na minha cabeça, existem formas de acelerar essa criação de marca, ou é um processo muito mais orgânico? Porque eu citei o exemplo do Rolex, né? O Rolex está desde 1960, hoje não mais, mas começou em 1960 a patrocinar o James Bond ali com os relógios. E aí eu fico olhando e até como profissional de marketing ajudando as empresas, eu me frustro, porque eu falo, cara, será que vai demorar 50 anos pra gente construir? Uma boa pergunta. O cabeçudo, assim, o relógio de James Bond é o Ômega, não é o Rolex. Eu falei, não, mas eu falei que ele começou em 60, hoje não é mais. Tá. Que hoje é o Ômega, faz tempo já. Já passou Rolex, Seiko, e depois Ômega. Como o lance dos carros, né? Uma época ele usou BMW, lembra? Sim. E aí teve...
E aí você entende que é uma marca, né? Que o público inglês ficou, como assim, né? Sim. Aí tem questões históricas, né? Como assim sociais. um agente secreto... Mas é isso que a gente tem que entender, britânico usando um carro alemão. Se você não entender essa coisa... Aí você vai entender isso por quê? Porque tem uma história entre esses dois países. Sim. E a mais recente é a história da Segunda Guerra Mundial. Sim. É Hitler versus Churchill. Então você fala assim, cara, se você não entender que isso é componente que está na cultura, na cabeça das pessoas, sem que as pessoas saibam muitas vezes... Para com isso, né? Certo? Né? Então, assim... Né? Agora, essa coisa do que a gente chama de placement, né? Do estar presente, né? Nos filmes e depois... Na novela tem muito isso, né? Que aí acho que as novelas brasileiras estão aprendendo a fazer isso também, né? Porque antes era ridículo, né? Vamos tomar uma cerveja antártica? Sabe? Fica uma coisa... Então, assim... Claro que... A gente tem que entender tudo isso a partir do momento histórico, né? Assim, claro que o capitalismo, né, a Revolução Industrial é uma coisa recente na história da humanidade. Sim. E algumas marcas surgem de maneira espontânea, certo? Surgiram espontaneamente, não foi pensado, planejado, construído. Hoje você precisa pensar uma marca de maneira planejada, arquitetada, né? Você precisa pensar na construção dessa marca, na manutenção dessa marca, ainda que seja uma marca centenária. Então você pega lá, grandes marcas, as marcas mais antigas, sei lá. A Louis Vuitton, certo? O cara nunca pensou em ser, né? Era mais, vamos dizer assim, puro, né? Assim, o cara queria fazer um bom produto e pronto. Você pega a história de Johnny Walker, né? Tem um vídeo do Johnny Walker que eu sempre mostro para os alunos, né? Um baita vídeo que conta a história do Johnny Walker. É um ator inglês também que anda não podia ser americano, né? Que ele anda ali provavelmente é um ator escocês, ele anda num vale assim, conta toda a história do storytelling fantástico, né? Do whisky. Então, assim, claro, por estar tão presente por tanto tempo na história da humanidade, né? É óbvio, né? Que fica mais fácil até você potencializar isso. Já. Agora, isso não quer dizer, mas Fabrício, quantas novas marcas surgiram, né, e se tornaram grandes marcas rapidamente? Né? Assim, Nike, a Apple, são marcas recentes, A Apple surgiu nos anos 70. Sim. Né? Vamos falar de... TikTok. Tem menos de 10 anos, né? Tipo, você pega, tem as principais marcas de hoje em dia tem... Não, é claro, porque assim, o mundo evolui, né, assim... O mundo evolui e fica mais complexo, certo? Sim. Então, assim, surgem novas marcas de tudo quanto é tipo de produto ou serviço, né? Assim, não tem jeito. Mas as boas e velhas... assim, né? E assim, tem marcas que morreram, tem marcas que continuam, né? Tem marcas que... A Coca-Cola já foi a marca mais valiosa do mundo. A Marlboro já foi uma das marcas mais valiosas do mundo. Mas o Marlboro é associado a cigarros, o mundo mudou, a história da humanidade, né? A humanidade vai evoluindo, né? E aí os contextos sociológicos, né, e de competição vão mudando. A Marlboro já foi uma marca, fantástica. Aspiracional. Né? Aspiracional, os filmes, os publicitários adoravam fazer filmes para cigarro, né? Então, assim, Camel já foi uma marca, né? Agora, então, aí de novo aquela história das mentiras, né? Aí criam-se uma marca, uma marca, você conhece a força de uma marca em função das histórias mentirosas que criam sobre elas, né? Eu lembro que no Camel tinha aquela coisa de ali tem um desenho que você não consegue perceber dentro do camelo, e por isso, né, Marlboro falaram que tinha uma questão fálica, né, porque ali tinha, sabe o hambúrguer do McDonald's é de minhoca, né, assim, eu acho fantástico. A sua frase que, claro, inspirada, né, pelo amor de Deus, mas que Churchill, na guerra a verdade é tão preciosa que precisa ser protegida por uma guarda de mentiras. Isso, né, essa frase é maravilhosa, né? O Churchill tinha umas frases maravilhosas. Isso aí tem a ver com o contexto da invasão lá do dia D, né? Que o lugar mais perto era o Calais, né? Para invadir ali a França, e os aliados não vão por Calais, eles vão por outro lugar, mas eles dão a entender que eles vão por lá. E dão a entender como. Né? Eles criam cenários de cinema, um monte de tanque de guerra inflável. Genial. É genial, um monte de tudo inflável. E eles começam a jogar sinais de rádio
ou paraquedistas de bonecos e papel alumínio. Eles fizeram toda uma encenação cinematográfica para dar a entender para os alemães que eles iam entrar por ali. Por isso que ele fala essa frase, entendeu? Uhum. Não, você fala assim, como assim o cara usar isso numa guerra? Inclusive parece que teve consultoria dos caras de Hollywood, sabe? Dos chama cenários, né? Dos caras de cenário, para produzir aquilo para poder enganar os alemães. Aí você fala assim, como assim, velho? Genial. E aí por isso que ele cria essa questão, né? Falando das mentiras. Então, assim, quem disse que não existem grandes marcas hoje, né? E recentes marcas hoje, valiosíssimas marcas novas? Pode acontecer. Agora, o processo já não é mais o mesmo, né, Fabrício? Porque assim, na época da Louis Vuitton, o mundo estava numa outra fase, né? Não se criava produto de uma hora para outra de um jeito. Nós estamos num outro contexto, né? Assim, agora, marcas podem surgir naturalmente, espontaneamente no mundo? Podem. Hoje eu acho que cada vez mais difícil. Naquela época, não. Uhum. Mas hoje, cada vez, é muito mais difícil. É muito difícil, cara. Hoje em dia, a construção de uma marca é uma construção de um conjunto de ideias, é um patrimônio intangível, certo, né? Tanto que se compra empresas muito, né, em função da potência mercadológica que tem uma marca. Eu sempre coloco isso no projeto, que é o Brand Equity, que eu falo assim, para esse cara da proteção veicular ou para o cara aqui da prestação de serviço lá do salão de beleza, eu acabei de entregar um projeto de branding lá, falei assim, cara, nós vamos criar uma marca, porque assim, você é um prestador de serviço, você não tem fábrica, você tem aquilo, você está num prédio alugado, e o seu patrimônio o que é? Os seus secadores, as suas cadeiras, o seu grande patrimônio é a força de uma marca. Um dia alguém vai olhar e falar, putz, esses caras são fera, eu vou comprar esses caras. Ele vai estar comprando aquilo de você, aquilo que é intangível. Uhum. Aquele que não tem largura, altura nem profundidade. O cara da produção veicular é a mesma coisa. Mas ele vai comprar a carteira de clientes dele, tá? Beleza, né? Vai comprar contratos. Mas assim, esse cara só conquistou isso porque ele vendeu, antes de tudo, um conjunto de ideias. Uhum. Então, assim, se a gente não pensar a marca, né? E no caso, por exemplo, do salão também, foi isso muito engraçado. Se o salão fosse uma pessoa, né? Eu acho, não sei se é porque eu tô ficando mais velho, eu tô ficando mais maluco, né? No sentido de pensar branding. E legal de pensar branding é que você pode pensar coisas malucas, né? Se o salão fosse uma pessoa, como ela seria? Eu falei, o salão não seria uma pessoa. O salão seria um lugar, certo? Um lugar bom de se estar. Porque assim, eu posso ter vários tipos de público no mesmo salão, né? Posso ter homem, mulher, gay, posso ter gente mais velha, gente mais nova. Assim, não dá pra ter uma persona só, né? Uhum. É que nem os arquétipos de Jung, que esses caras de marketing, o pessoal do digital vem agora ler um livro e fala... Eu vi uma vez um vídeo no YouTube da menina falando dos arquétipos, do livro famoso lá, dos arquétipos lá. Tem um livro laranja lá, de uma americana, e a menina fala assim, bem intencionada, tadinha, né? Assim, não, porque a teoria dos arquétipos veio da teoria do Jung. Aí eu falei, cara, Jung... Nossa... Aí eu fui entender que era o Jung, né? Sim. E também tem os caras do marketing tradicional, fizeram muita burrada também, né? Essa coisa de querer enquadrar, essa coisa do querer enquadrar e formatar, deixar tudo nessas coisas que foram dadas já vinha do marketing tradicional, como disse. Já vinha. Assim, só que antes era feito um pouco mais inteligente. Os 4Ps não deixa de ser essa coisa, né? Agora... one-off, né? Daquela coisa. As pessoas gostam disso, ajuda. Mas assim. É o social, né? O Canvas, né? O Canvas é um reducionismo, eu fico puto com o Canvas. É um reducionismo que assim, é que nem aqueles caras de programas do estilo Shark Tank, né? O cara tem que vender em 5 minutos a sua ideia. Vai se fuder, isso não existe. Isso é preguiça do cara que tá valendo de ler o projeto do cara. Lê 20 pagininhas do projeto do cara lá, não, dá trabalho. Como é que você avalia alguma coisa em 5 minutos? É ridículo. É um reflexo de todas as estratégias, estão super... sim, tem tudo a ver, dá audiência, mas assim, a avaliação dos caras que estão ali são avaliações, pífias. Pífias, né? Péssimas, né? Assim, então, essa questão dos modelos, né, que você falou dos frameworks aí, não é uma novidade, né? Já acontecia. O pessoal do digital se aproveitou disso porque se torna uma linguagem comercial muito
o argumento comercial é muito favorável, né? Muito, é a bala de prata. Né? Os 7 passos, né? As 3 fórmulas, né? Os 4 P's, os 5, os 2 P's e os 3 M's. E aí vai lá, essa coisa toda. Aí vem os caras do digital, né? Os 8 passos, né? O guru é que nem os gurus, né? De autoajuda. E tem muito também, né? Essa coisa da autoajuda também acabou se misturando também, com esse negócio todo. Aí você tem evento de gente para falar de marketing, aí fala de Jesus Cristo junto. Eu falo, nossa senhora, se Jesus estiver vendo isso, ele vai... Esses caras vão morrer tudo no fogo do inverno. Né? Que assim... né? Misturar a espiritualidade com o mundo dos negócios, né? Eu acho que a espiritualidade é algo muito individual, né? Então, assim, mas tem essa coisa do que vende na internet. Você sabe disso melhor do que eu. O que os grandes apelos, que já vinha do mundo das palestras também, antes de ser. A descoberta de si mesmo, né? A autoajuda, a descoberta de si mesmo, o sentido da vida e o ficar rico, né? Como você faz para ficar rico, né? E o digital se aproveitou dessas duas coisas. Quando os gurus do digital falam para mim assim, olha, vem com aquele discurso, você não precisa fazer faculdade, né? Para quê, né? Olha aí quantos doutores, né? Mestres e doutores estão, vê se eles ficaram ricos, né? Para quê? Aí eu falo, tá bom, cara, se ficar rico, eu nem vou entrar na questão do ficar rico para quê, certo? É sua frase, mas inteligente. Né? Eu falo assim, o guru que fala isso, ele, assim, fica até com dó, né? Porque assim, cara, quem inventou o chip? Quem inventou o GPS? Quem inventou a tecnologia da tela do seu celular? Né? Tudo isso começou com um cientista que está dentro de uma universidade estudando mestrado e doutorado. Então, assim, você, cara, que está criticando com esse discursinho, você não existiria se não fosse um cara. Cientista. Só que assim, ele não vive... é sobre dinheiro, não ele vive em função de uma paixão, não em função do objetivo de querer ficar rico. Isso para ele, querer ficar rico para ele não tem o menor sentido, né? Porque dá para você aceitar isso, guru de marketing? Dá para você aceitar isso, guru de marketing tal, que não é todo mundo que quer ficar rico, tem um monte de gente que quer fazer o que gosta, certo, né? Então assim, o cara vai lá, o cara não precisa fazer faculdade, né? Cara, o teu negócio inteiro é feito em cima de um telefone celular que tem a tecnologia do GPS, onda, satélite, né? Tudo isso foi criado por cientistas. Então, você não precisa mais fazer mestrado. Para, cara! Então assim, não fazer faculdade eu acho que é a pior recomendação que um guru do marketing digital pode dar para os seus seguidores. Não digo que todo mundo tem que fazer. Existem vários caminhos. Muitos são os caminhos. Tem muita gente que consegue trilhar um caminho diferente sem fazer faculdade. Perfeito. Isso não quer dizer que ele não estude pra cacete. É outra coisa. Certo? O estudar, né? Mas assim, você sabe disso. Você fez faculdade lá. Quantos amigos seus casaram com meninas que conheceram durante o seu curso de graduação? Quantos casamentos já fui de ex-alunos que se conheceram? Quantos ex-alunos, quantos colegas social, e colegas de que você teve lá, você conversa até hoje, teve ou criou amigos ou fez negócios? Networking. Muito mais do que aprender, né? E outra coisa, quando você faz... O que o cara acha? Esse mundo, né? Nem sem falar nessas faculdades, EAD e tudo. Mas assim, EAD, de novo, o mundo digital existe, veio, ele tá ali. Não adianta ser negar. Vamos se aproveitar dele, mas é que nem o ensino à distância, certo? Não tem jeito. Ele tem um lado, de novo, é o lado bom e o lado ruim. Assim, foi usado como instrumento de ganho de escala, né? Para aumentar a rentabilidade, sim. Por muitas faculdades. Sim, mas tem um lado muito bom. A faculdade Mequetrefe tem um lado muito bom, que assim, tem muita gente que jamais teria condição de fazer um curso superior, possibilidade de estabelecer, assim, financeira, geográfica, né? Então, assim, tem um lado bom e um lado ruim, aquela história, né? Do avião. Ou do marketing, né? Existe um lado do marketing que é muito bom, que colabora para a evolução da sociedade, certo? Mesmo a tecnologia de alimentos, se você falar dos alimentos industrializados, falei, cara, com 200 milhões 200 milhões de habitantes, se você não tiver
alimento industrializado, você ferrou. Você vai fazer 200 milhões ser vegano? Não dá, não tem jeito, cara. Eu falo isso pra China, que tem 1,5 bilhão de habitantes. Se tiver indústria por trás... Claro, tem que ser uma indústria responsável, né? Aí tem que ter controle e tal. É que nem assim... Eu, particularmente, por ser professor, né? Assim, se uma faculdade é uma empresa, educação não é produto, certo? Você tem que ter um limite ali de EBITDA, sabe? Para fazer assim, cara, se você quer trabalhar com educação, aí você vai ganhar menos. Não quer, entendeu? Só que assim, você tem um exemplo, tem EADs hoje em dia que são um horror. E tem EADs que são fantásticos. Harvard tem curso em EAD. Sim. Mas vai fazer lá pra você ver como é que é. Se você não for disciplinado, velho, você tá ferrado. Agora, tem gente que usa pro bem e pro mal. Marketing é a mesma coisa. Tem um lado bom do marketing e tem um lado ruim do marketing. Claro que tem. Quando você vê lá a menina falando pra mim quando já falaram pra mim, menina, é um caso de sucesso em marketing. Aí é que tá, né? Parece que o mais importante é ficar rico antes, né, seja... A todo custo. Ela lançou lá a Boca Azul, né? Né, a Boca Rosa lá também, se quiser me processar. A Boca Rosa lançou um produto, uma balinha que melhora o cabelo. Se você for pegar aquilo cientificamente, uma médica, né? Eu vi uma médica dermatologista falar sobre isso. Aquilo é um engodo. Aquele produto é uma mentira. Aquilo não vai melhorar o seu cabelo nunca. Assim, ela não tem pudor. Eu teria pudor. Certo? Então é como esses caras de lançador de produto. Sim. Que fala que você vai ficar rico, né? Milionário, né? Fazendo... E aí, cara, tá bom. Aí você vai ver quantos caras compraram, quantos caras tiveram sucesso. Né? E parece que esses caras vivem do fracasso dos outros, né? Não deu certo, então comprei outra solução. Não deu certo, eu comprei... Mas assim, marketing existe então, o lado bom do mar, o lado Jedi e o lado negro da força. Certo, né? Assim... a mesma coisa a gente estava falando do avião, né? O avião foi criado, ele pode ser usado para transportar pessoas, né? Diminuir, né, lapsos de tempo, de distância, essa coisa toda, e ele pode ser usado na guerra. A faca pode ser usada para o bem, né? Para cortar o seu pãozinho, né? Bonitinho. Ou ele pode ser usado para o mal. E, assim, o digital, você vai falar, não, o digital não existe, as redes sociais não existem. Não, acabou. O EAD existe, é inevitável. Então, assim, negar isso também é uma estupidez. A questão é como é que você regula tudo isso, como é que você usa tudo isso, né, a favor daquilo que é digno, certo? Essa é a grande questão, né? Mas não dá para negar, né? Vai falar, não vou fazer digital. Agora, muita coisa está mudando. O digital é muito novo na história da humanidade, em termos de negócios, né? Está muito novo e muita coisa vai mudar ainda. Então, fique atento. A gente nem sabe como que vai ser o próximo passo. Eu nem ouso perguntar qual que seria o futuro do marketing. Do digital... Mercadologia, né? O mercado ele é orgânico, ele vai se transformando. Não tem como prever. Alguns eu falar, o dólar vai estar... Sabe aquela história né, os caras falam de psicologia, né? Giram, dão uma volta e cai lá no Freud, entendeu? Sim. Estudo de ciência política é a mesma coisa, dá a volta. Não tem um estudo de ciência política que seja de um cara extremamente conservador que não cite Marx, né? Ou de psicologia, então assim. Por isso que eu acho importante. Não que não possam surgir novos Marx, novos Freud, novos Aristóteles, né? Claro. É evidente que coexistem, sim. Né? Agora, assim, tem que entender que isso também, o digital, essa coisa dos nossos, tudo muda há muito tempo, muito dinâmico, é adolescente, sabe? É o que eu estava te falando, né? Você pega aí, vem uma pandemia, né? E, cara, a quantidade de futurólogo que surgiu na pandemia, cara do céu, tudo que para ganhar audiência no YouTube. Não, as tendências, né? Esses caras de tendência, pelo amor de Deus, os caras parece que uma metralhadora, né? Que dispara chute para tudo quanto é lado. Se acertar se acertar beleza. E aí, eu juntei um monte de PowerPoint, uns 400 slides lá de PowerPoint falando das tendências do começo da pandemia. Eu preciso pegar hoje e falar assim, olha, o cara previu isso aqui, que fica aquela coisa de gerar, né, querendo prever o futuro, parece astrologia, sim, né, aquela futuro, né. Loteria. A questão é a seguinte, o cara do bom e velho marketing que já tem uma certa experiência, assim, né, cara, isso vai mudar. Vai impactar consumo? Vai impactar principalmente
as relações de trabalho, vai, né? O home office, as pessoas, né? Mas isso não quer dizer que, né? Mas, assim, cara, algumas coisas não mudam, né? Assim, vai ter um elástico que vai esticar, que nem eu te falei, que esticou, e aí vai ter uma mudança, né, de hábitos até, né, porque você nunca comprou online, você passa a comprar online, você vai ter o hábito de comprar online, isso não quer dizer que você... Mas assim, teve o esticou e vai voltar agora. As pessoas... Não tem jeito, cara, nós somos latinos, nós estamos num país quente, brasileiro, a gente quer estar junto das pessoas, isso não vai mudar. Olha aí a agenda de shows, você pega lá o Chiqueirão lá, o estádio do Parmeira, o Chiqueirão, pega a agenda do show dos caras esse ano, acabou, tá lotada. As pessoas querem estar de volta juntas. Né? Tem uma coisa da redenção. Olha o carnaval esse ano em São Paulo. Sim. Você tem um bloco lá da Groove, lá, não sei o quê, 500 mil pessoas, sabe? Existe uma coisa assim, né? Agora eu vou voltar. Aí se vocês fizerem um estudo antropológico, ler os caras certos, assim, depois de todas as grandes pandemias da história da humanidade, você tem um período meio de Sodoma e Gomorra, sabe? Grandes períodos de festas e putarias e né, orgias, essa coisa toda. Cara, isso não vai mudar. Perfeito. Isso não vai mudar. O que está acontecendo? Esticou, talvez muitas coisas não voltem né? A questão do home office também está começando a ser questionada, porque em agência tem muito isso, né? O cara tá em home office, aí o cara fica fazendo freela para ele, não tá trabalhando para agência, não. Assim, não, vai ficar híbrido, reduz custo, claro, não dá para negar que o home office... Agora fala assim, eu faço home office há 30 anos, eu era professor, cara, no final do semestre você vai corrigir prova, você corrige aonde? Em casa sozinho, isso é home office. O professor já faz home office há muito tempo. Assim, esticou um monte de hábitos, criou os novos hábitos, nós estamos vivendo um resgate das coisas, né? As pessoas tiveram uma imersão nas redes sociais durante a pandemia absurda. Porque estavam... Agora, peraí, as pessoas parecem que ficaram meio também, como é que fala? Enebriadas, né? Que nem aqueles shows ao vivo, né? Lembra aqueles shows ao vivo? As lives, né? Ninguém quer mais agora. Ninguém quer mais aqui. Reunião também. Mas sim, eu concordo. Bom, papo muito bom. Não, daria pra gente conversar aqui. Nem deu tempo de falar mal. Eu sei, não deu tempo nem de falar mal das startups e das aceleradoras, né? Que são. Acho que fica para um próximo capítulo. Vamos falar dessa moção de carne aí. E onde te encontrar, Poli? Você me acha no @Ricardo Poli. Boa. Né, lá no meu Insta, principalmente, ou no meu LinkedIn. Né? Daria para fazer um papo muito legal, né? Também a gente não se vê faz 17 anos, imagina, não é uma hora que a gente vai colocar tudo, vai colocar tudo em ordem. Obrigado. O que eu tenho para te dizer é eu que agradeço. Que isso, uma honra. É um orgulho do grande cacete ver vocês, é um sentimento pro professor. É maravilhoso, né? Impagável. De ver vocês crescendo. Eu fico feliz de você ter mais cabelo branco do que eu. A única coisa que eu fico feliz, né, em termos estéticos, mas assim, cara, é muito legal ver, né? Você saber que em algum momento você plantou uma sementinha ali, né? Que não foi só a minha semente, né? Que o professor de marketing acha que é tudo que é por conta dele, né? Você sabe. Sim. Não é? Você, Mário Chami, que é puta. Sim, sempre lenda, os dele. Né? Ele me ensinou a assistir Big Brother. Então. E você teve o grande Mário Chami. Você teve ali várias sementinhas plantadas por vários professores, né? Uma instituição, né? Baita instituição. E aí, o lance é isso, né? Quando você faz faculdade, é isso que eu tava falando, né? Do EAD lá. As pessoas acham que é só transferir conhecimento do ponto A para o ponto B. Então, lê o livro, né? Cara, mas faculdade não é isso, né, cara? Faculdade é um processo de humanização que você tem que aprender a conviver. Porque quando você vai no colegial, tá todo mundo no mesmo colegial, todo mundo, né, igualzinho, né? Tudo pasteurizado, né? Quando você vai pro colegial, você tem que conversar. De repente, eu fui fazer, né? Você vai fazer faculdade, você tem que fazer grupo com um cara de Americana. Você nunca viu na frente, você tem que... Nossa, essa pra mim foi a maior engenharia social da vida. Isso, porque você começa a ter que interagir fazer faculdade, cara, não é só levar o conhecimento do ponto A ao ponto B. Você tem que trabalhar em grupo, você tem que aprender... Vender a sua ideia. Vender a ideia. Você tem uma autoridade ali na frente, que é o professor. Como é que você bate de frente com ele, como é que você não bate de frente com ele. Que é um cliente quase, né? Então assim, né? E aí... assim, fazer faculdade é um exercício
de maturidade, né? Por isso que o cara às vezes acelera muito na maturidade, porque é um exercício de relações humanas. Às vezes você precisa... E aí, né? Como é que você... Então, assim, cara, é muito legal ver vocês. Às vezes eu tomo café. Hoje mesmo, às 2 horas, eu vou tomar um café com um ex-aluno lá que tá trabalhando na Mastercard. E assim, cara, é sempre um prazer, cara, é muito legal ver. Então, assim, feliz. Eu falei pra você, o bom de ser professor é que, assim, você é uma profissão que você não precisa ficar pensando num propósito. A sua profissão é um propósito. É um propósito. É assim, né? Não precisa. Então é maravilhoso ver vocês. Puta, eu acho do caralho. Fico muito orgulhoso de você e de todos os meus ex-alunos, até aqueles que largaram. Tem os alunos que largam marketing, né? Decide ser. Tem uma Jeps que largou, foi ser naturóloga, a outra foi ser cantor, sabe assim. Tá Aí o cara vem às vezes pedir desculpa pro larguei. Eu falei assim: não, cara, para. Tá Usa o conhecimento do marketing para ser, né? Sim. Então é do caralho. Muito obrigado. Show de bola. Obrigado você, Poli. Tamo junto. Valeu, galera, todos os ouvintes aí, todo mundo tá assistindo também a gente no YouTube. Acompanhe aí Bring Me Data, nosso newsletter também, agora em primeira mão, né? Vamos ter aí a honra de contar com o Poli para ser um dos colunistas da Bring Me Data, né? No capítulo que a gente vai contar a parte, que é o Bring Me More. Então é isso. Obrigado a todos que estão acompanhando a gente até o final. Tamo junto, vamos, né? E assim, o fato de a gente estar trabalhando junto agora é mais maluco ainda. Porque eu também passei por uma nova fase, tô numa nova fase da minha vida, tive que começar a repensar minha vida profissional com 50 anos, né? Então, assim, não tô ligado efetivamente a nenhuma instituição de ensino, mas eu falei, também não quero, e assim, aí veio uma nova fase maluca, né? Assim, eu quero sempre. Porque eu preciso viver uns 150 anos para viver tudo aquilo que eu quero viver. Da hora. Mas estamos juntos. Valeu. Valeu. Obrigado.